Olá, meus irmãos, mais um tema empolgante, né? Do Evangelho da Graça. Estamos aqui para tratar sobre esse tema aí que está na tela. Mística judaica sobre a tentação de Jesus. Esse é o tema de hoje, neste domingo, que trataremos aqui. Iniciaremos esse tema. Deixa eu desligar aqui o som. Tá bom, gente? Então, hoje nós estaremos tratando desse tema aí, conforme anunciamos durante o dia hoje, né, de domingo. Então, mística judaica da tentação de Jesus. Mística judaica sobre a tentação de Jesus. É o tema que nós iniciaremos neste momento. Tá bom, gente? Então, tudo bem com vocês? Graça e paz, né? Damos graças a Deus porque nós temos essa oportunidade através das mídias, né? Das mídias do Facebook e do YouTube para o quê? Trazer o entendimento do Evangelho da Graça, né? Então, meu nome é Messias, como vocês já sabem. Eu apresento vídeos no YouTube e no Facebook sobre o Evangelho da Graça, tá bom, gente? De vez em quando eu olho para um lado e para o outro, porque tem dois smartphones fazendo a gravação, tá bom? Então, não reparem que meu olhar às vezes desvia um pouquinho da câmera, tá bom? Da câmera de um e de outro. Então, eu gostaria de dar um alô especial aí aos irmãos do continente africano, Ministério da Graça Cristo 50, pelo menos é o que está escrito, não sei se estou lendo corretamente, Ministério da Graça Cristo 50, né? Angola, em Luanda, né? Na Angola, aliás, em Luanda, na Angola, né? Então, o irmão lá, que está lá, né? Que mandou um abraço aí no vídeo passado, e assim, eu estava dando atenção a outras pessoas, então não houve tempo para responder a todo mundo. Então, graça e paz a você, irmão aí da Angola, tá bom? Luanda, Angola. E também o pastor Michone, também de Moçambique. Um grande abraço. Eu estou mandando um alô especial aí para os irmãos que são do exterior, tá bom? E vocês também do Brasil que estão participando conosco. Um grande abraço a vocês também, tá bom? Então, hoje estaremos tratando de um tema muitíssimo polêmico. Então, um tema muito polêmico mesmo, muito polêmico, uma vez que mexe com a religiosidade no meio cristão, evangélico, né? E de uma certa forma também, de uma forma geral, os evangélicos e católicos, porque mexe com a teologia, né? Do mundo cristão, né? Evangélicos e católicos, e até mesmo de outras religiões também, né? Então, o tema realmente ele seria, né? Poderia ser considerado muito polêmico,
Tá bom, gente? Então o tema de hoje é esse aí, mística judaica da tentação de Jesus. Mística judaica sobre a tentação de Jesus. Vamos iniciar o tema. Então aproveito também esse momento para pedir, né? Mais uma vez, como sempre nós falamos, que façam a inscrição, aqueles que ainda não são inscritos, né? Abaixo aí está escrito aí no YouTube, né? Está escrito assim, inscreva-se. Então você faz a inscrição e ative o sininho em todas, para receber todas as notificações, tá bom, gente? E também compartilhe, comente, compartilhe tanto no chat, se for o caso do Facebook também no chat, comente e não esqueçam de dar aquele joinha, tá bom? O joinha é importante, tá bom, gente? É importante e comentar também, tá bom? Então, como nós já falamos o tema, né? A mística judaica sobre a tentação de Jesus é um tema muitíssimo polêmico, né? Não que seja proibido, né? A gente pensar ou falar, mas a religião evangélica, a gente fala religião evangélica, né? Aqueles que são religiosos, né? Te põe o quê? Um certo medo e quando você pertence à denominação, te desautoriza que você, como membro, né, daquela denominação, fale algo divergente do que eles falam, né? Algo divergente do que a teologia que é colocada, imposta por eles, né, aos seguidores, tá bom? Então o texto-chave sobre esse tema que nós estamos apresentando está no capítulo 4 do livro histórico de Mateus. E por que dizemos que esse livro judaico, é um livro histórico? Por quê? Porque ali somente relata fatos ocorridos nos dias de Jesus e dos demais personagens, como, por exemplo, João Batista e os discípulos de Jesus e os discípulos também de João Batista. Mas o autor do livro de Mateus, ele não estava apresentando uma doutrina do Evangelho. Quando ele se utilizava em algumas passagens, né, de crenças e mitos que não são, de uma certa forma, repetidos nas cartas do apóstolo, nas cartas dos apóstolos, né, do apóstolo Paulo e até mesmo dos demais apóstolos. Em nenhuma carta dos apóstolos apresenta como verdade, né, que exista uma criatura chamada diabo, né? Vamos entender que essa criatura que tenta as pessoas. Nas cartas dos apóstolos não tem. Mas é preciso nós atentarmos que a influência, né, da Igreja Romana na tradução da Bíblia, força a que se interprete no sentido de que realmente exista tal personalidade do mal que tenta as pessoas no mundo espiritual. Então, realmente, isso tem por quê? Porque a tradução da Bíblia força esse entendimento. Esquecem, né, os religiosos, que os judeus herdaram no cativeiro babilônico essa cultura da personificação do mal. Esquecem, né? Deus não tenta ninguém. É importante a gente colocar isso. Deus não tenta ninguém a errar o alvo, a praticar o mal, né? Conforme escreveu Tiago, o apóstolo da circuncisão, Tiago, que disse: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, né? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Tiago 1:13. Então vejam aí a verdade, Deus não tenta ninguém, né, a fazer algo errado. Não, Deus não tenta. Tá? A gente vai entender depois melhor isso aí. Então, Deus, ele não tenta ninguém. Mas quando Deus quer, ele provoca
situações adversas, ou favoráveis, vamos dizer assim, uma forma da gente falar, aos seus filhos, já favoráveis aos homens. Então, se existe uma personalidade no mundo espiritual, que decide pelo que consideramos bem ou mal, que acontece de mal no mundo, vamos dizer assim, na natureza, ou qualquer coisa que aconteça, de bom, de mal, é o próprio Deus. É o próprio Deus que faz todas as coisas, conforme Ele mesmo, o próprio Deus diz, que eu sou o Senhor e não há outro que possa fazer isso, é Ele mesmo, não há outro, fora de mim, disse o Senhor, não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, ou há outro. Não há. Eu sou o Senhor, Eu sou o Senhor e não há outro, certo? Eu formo a luz, veja, quem forma a luz? Deus. E cria as trevas, o próprio Deus. Não há outra criatura espiritual que faça isso. E ele diz ainda, eu faço a paz e crio o mal. O que nós entendemos como algo ruim, Ele mesmo cria, o próprio Deus. Eu, o Senhor, faço somente algumas coisas? Não, Ele faz todas estas coisas, diz o Senhor aqui no livro de Isaías 45, versículo 5 a 7, que nós acabamos de ler, tá bom, gente? Então, nesse sentido, não atentam os crentes de uma forma geral, que o profeta Isaías, como também Israel, a nação de Israel, no período dos reis, ainda eles acreditavam que o bem, e o mal vinham de Deus, todas as coisas vinham de Deus. Lá eles acreditavam assim, o Criador da luz e das trevas, conforme diz as Escrituras, da paz e da tribulação, conforme nós acabamos de ler. Mas, aos poucos, os homens foram se convencendo por eles mesmos, na mente deles, foram se convencendo de que Deus poderia apenas fazer o bem, e que o mal, em face disto, aí os homens começaram a criar as suas próprias doutrinas, E em face disso teria uma origem diferente. Então o mal já não seria mais provocado por Deus, as coisas adversas da natureza, o que acontecesse, vamos dizer assim, de ruim. Então, não pode ser Deus que faz isso, teria que ser uma outra criatura. Então teria que criar o quê? Uma doutrina para explicar qual a origem do mal. Essa origem era vista como sendo o quê? Incorporada, os homens começaram a mudar isso, a Satã, a uma criatura. Aí já Deus disse que não havia outro além dele. Mas os homens começaram a dizer, não, existe um que provoca, de uma certa forma, o mal. Um antagonista de Deus. Então, isso aí, os homens, aos poucos, Israel foi para o cativeiro da Babilônia e começaram a mudar o sentido. Então é por isso que no livro de Mateus, nos livros lá já mais para frente, na época de Jesus, eles acreditavam que tinham o quê? Alguma criatura, que poderia fazer o mal, provocar que as pessoas fizessem o mal, certo? Vamos começar a entender, Então o tema de hoje é a mística judaica sobre a tentação de Jesus. Então esse é o tema, certo? Então vamos ler o texto-chave sobre esse tema. O texto-chave, E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Mateus 3,16, certo? E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Mateus 3,17. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto,
para ser tentado pelo diabo. Aí vocês podem ver aí que se coloca como se houvesse o quê? Uma criatura, mas isso não existia antes, né? Não tinha essa ideia, esse pensamento. Isso aí na época de Jesus, os homens de Israel já tinham uma ideia, né? E também o problema todo é que a tradução da Bíblia ainda força mais ainda que tenha realmente uma criatura deformada que faz as pessoas praticarem o mal, certo? Então vejam aí, né? Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, aí diz aqui, pelo diabo, né? Aí as pessoas entendem o quê? Que existe uma criatura para tentar as pessoas, Mateus 4:1. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, Jesus, Mateus 4:2. E chegando-se a ele o tentador, tá dando para perceber? Né? Então aí a gente já pensa, opa, chegou o chifrudo ali, né? Chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mateus 4:3. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Vejam aqui agora. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Mateus 4:5. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, né, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Mateus 4:6. Disse-lhe Jesus, então é como Jesus tendo um diálogo, né, com um tentador. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Novamente o transportou o diabo, vejam aí, né, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mateus 4:8. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4:9. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, veja aqui, ó, Satanás com letra maiúscula, né? Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus 4:10. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus 4:11. Então, deu para a gente entender o texto, né? Então, o que a gente pensa desse texto? Vamos continuar, né? Então, muito bem. Nós acabamos de ler um relato místico, né? Um relato místico da literatura, vamos prestar atenção, da literatura judaica. É um relato místico, né? Uma mistura da verdade com o mito da personificação do mal. Mas nem tudo no relato judaico é místico, tá bom? Então vamos entender. Vamos ler agora a verdade sobre a tentação tanto de Jesus, tá bom? Como de qualquer homem na época de Jesus, na época dos apóstolos. Olha só o que está escrito. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que como nós, veja, como nós, em tudo, ou só em algumas coisas? Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Então vejam aí o texto, né? Vamos entender. Então, com essa revelação do Evangelho na carta aos Hebreus, podemos perceber que a interpretação religiosa evangélica sobre a tentação de Jesus, de que realmente tenha existido um personagem do mal tentando Jesus, é um quê? É uma ideia infantil no mundo religioso de uma forma geral. Uma ideia infantil pensar assim, que tinha uma personalidade do mal tentando Jesus. Tá bom? À luz do Evangelho, é um entendimento infantil. Então vejam que o relato na carta aos Hebreus não diz que a tentação deles lá naquela época, ocorria como a do relato em Mateus sobre a tentação de Jesus, com a personificação do mal, uma criatura,
uma criatura horrenda, dialogando com eles. Não era assim a tentação. Mas ao contrário, né? Diz que a tentação de Jesus foi em tudo como, né? Em tudo, como a tentação deles. Ou seja, sem a figura do mal, sem aquela personalidade do mal, a personificação do mal apresentada no livro histórico, né, de Mateus, capítulo 4, que acabamos de ler. Então, vocês perceberam? Perceberam isso? Perceberam? Tá? Então, se existe alguém opositor para tentar qualquer pessoa, é a própria natureza humana. Esse mesmo na sua mente, né? No seu coração. Mas ser tentado não importa, né? Em se cumprir, se efetivar aquele pensamento, né? Ou vamos dizer, em pecar, certo? Então vamos reler o trecho em questão da carta aos Hebreus. Vamos reler. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que como nós, veja, a tentação de Jesus não foi diferente. Que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Perceberam? Então, de acordo com essa revelação, né, do Evangelho, essa revelação do Evangelho aos Hebreus, Jesus, ele não foi tentado por uma criatura, né, o mito, né, aquela personificação do mal. Não foi. Pelo contrário, Jesus em tudo, né? Em tudo ou só em algumas coisas? Em tudo. Aí se incluiu, ele foi tentado igual. Aí se inclui o dia em que foi tentado no deserto. Ele foi tentado como nós somos, né? Como nós, dizendo eles lá, os hebreus e nós hoje também. Jesus não foi tentado, é diferente. Então, quando qualquer ser humano é tentado, não aparece uma criatura, começa a dialogar com a pessoa para tentar a pessoa. Então, da mesma forma, Jesus, a tentação dele não foi diferente. Diz o que o Evangelho, que em tudo, que como nós em tudo foi tentado, certo? Como nós, não foi diferente. Então, essa passagem específica da tentação de Jesus e também outras que descrevem um duelo entre o bem e o mal, representado o mal por um personagem, se chama o quê? O dualismo do Novo Testamento. Cristo versus diabo, certo? No Novo Testamento, Jesus, vamos dizer assim, no Novo Testamento, quando a gente diz, é porque a Bíblia coloca como Novo Testamento a época de Jesus, tá? Então a gente colocou lá, aqueles 4 evangelhos, na verdade, eram o Velho Testamento e não o Novo. Mas vamos dizer assim, né, como está escrito, né, lá na Bíblia dos crentes, colocaram como Novo Testamento, mas ainda era o Velho Testamento, mas tudo bem. Então, no Novo Testamento, ou seja, vamos dizer, na época de Jesus, melhor falando, né, Jesus e seus discípulos contam com a presença de um inimigo implacável, né, Satã, tramando incessantemente a ruptura da fidelidade ao Senhor, né, e pondo a perder os seus corpos e almas. Então, ressaltamos que os autores dos 4 livros que são chamados de evangelhos, tá, eles compreenderam, Mateus, Marcos, Lucas e João, que a história que tinham que contar pouco sentido faria sem a figura de Satanás, uma criatura chamada Satanás. A ideia é que a traição e, consequentemente, morte de Jesus faziam parte de um vasto conflito cósmico onde a batalha final ainda não fora travada, muito menos vencida. Então o tema de hoje é isso aí, a mística judaica, tá? Não é o evangelho, sobre a tentação de Jesus, porque aquilo ali é um livro judaico, é um livro o quê? Histórico, contando de coisas dos judeus, não é ainda o evangelho. Então o tema de hoje é isso aí, a mística judaica sobre a tentação de Jesus. Então vamos atentar que, embora os autores daqueles livros históricos se utilizem desses recursos literários, tá bom? É importante a gente entender isso. Na realidade, o mal que Jesus teria que vencer foi a sua própria vontade, né? Conforme ele mesmo disse. Eis o verdadeiro diabo
que em tudo tentava Jesus, conforme ele mesmo dizia que, porque eu desci do céu não para fazer o quê? A vontade do diabo ou a vontade dele? Aqui, ó, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Veja, isso é o verdadeiro diabo. O verdadeiro opositor seria o quê? A vontade dele próprio como ser humano. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Perceberam o verdadeiro diabo que tentava Jesus a não fazer a vontade de Deus? Seria a própria natureza humana dele, certo? João 6,38. Deu para perceber, gente? Deu, né? Não é possível, né? Nós já temos a mente aberta. Então, a vontade humana de Jesus, né, foi o verdadeiro diabo opositor. Então, existia a vontade de Deus e a vontade dele mesmo como ser humano. Tá dando para perceber? Então, a vontade humana de Jesus foi o verdadeiro diabo opositor que o tentou no deserto. Mas o relato, né, daquele livro judaico se utiliza daqueles recursos literários da personificação do mal. Desse modo, poderíamos traduzir a tentação de Jesus. Vamos traduzir a tentação de Jesus como realmente é, né, que ele em tudo foi tentado como nós, né, como diz no livro de Hebreus. Então, vamos traduzir o entendimento correto da tentação de Jesus. Agora os religiosos vão me chamar de vez de herege e ainda vão dizer que vou queimar no lago de fogo, né? Então, agora não tem jeito, vão falar isso, certo? Porque vão dizer que eu estou pregando uma heresia, né? Como disse, nós então poderíamos traduzir a tentação de Jesus para a realidade sobre o que ele mesmo falou. Eu vim para fazer, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Então poderíamos nós traduzir a tentação de Jesus da seguinte forma. E sendo Jesus, agora aqui eu fiz algumas modificações, gente, somente para a gente entender, tá bom? Não que a gente esteja modificando a Bíblia, o texto, mas é somente para a gente entender como realmente, de fato, foi a tentação de Jesus. Vamos ler agora com essas modificações que eu coloquei, tá bom? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Mateus 3,16. Eu não vou citar isso não, tá? O Mateus, tá toda hora os versículos não, tá bom? Vou ler direto. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Tá bom? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado a fazer sua própria vontade. Viu? Eu substituo o diabo pela própria vontade dele, tá bom? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele pensamentos tentadores, pensava: se tu és, falando com ele mesmo, consigo próprio, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Certo? Ele, porém, respondendo ao seu próprio pensamento, como a gente também de vez em quando faz, responde a gente mesmo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, em seu próprio pensamento, se viu na cidade santa e colocando sobre o pináculo do templo. E pensou: se tu és, pensou com ele mesmo, né? Se tu és o Filho de Deus, se eu sou o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Mas disse Jesus consigo mesmo: também está escrito, né? Era a mente dele e o que ele tinha que fazer a vontade de Deus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou seus próprios pensamentos a um monte muito alto, né? E mostrou-lhes, nos pensamentos dele, né, todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse consigo mesmo: tudo isso posso ter se me exaltar e adorar o meu próprio ego.
né? Perceberam aí o entendimento verdadeiro? Então disse Jesus consigo mesmo: vai-te, mau pensamento, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então os maus pensamentos desapareceram. Eis que chegaram os anjos e o serviram. Então nós acabamos de ler aí o entendimento verdadeiro sobre a tentação de Jesus. Certo? Então, abençoados, esse entendimento sobre a tentação de Jesus está corretíssimo, não está errado, à luz do próprio evangelho dado a Paulo, que também os demais apóstolos já tinham, né, o entendimento real, esse entendimento real sobre a tentação. O apóstolo Paulo relata em sua epístola aos Gálatas que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Gálatas 5,17. Nova versão aí, Almeida atualizada. Mas se são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. Gálatas 5,18. Certo? Vamos ler outra versão. A natureza humana, certo? A de Jesus também, né? Deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária, aquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Gálatas 5,17. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gálatas 5,18, nova versão transformadora, tá bom? Então acabamos de ler duas versões aí da Bíblia para a gente entender o que é a tentação. Mas não somente Paulo revela a verdadeira origem da tentação. Tiago, né, um apóstolo da circuncisão que esteve com Jesus, também diz que a tentação, né, ele também diz que a tentação, né, ele diz que a tentação também não é algo o quê? Que vem da natureza humana, né, conforme ele escreveu. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo não tenta a ninguém, disse Tiago, escreveu na sua epístola, Tiago 1,13. Ao contrário, veja, Tiago já entendia a verdadeira questão da tentação de Jesus. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria o quê? Cobiça, ou sua própria vontade humana. Jesus então foi tentado dessa forma verdadeira que Tiago colocou aí. Quando esta o atrai e seduz. Tiago 1,14, nova Almeida atualizada. Tá? Agora vamos colocar outra versão de Tiago, desse mesmo texto de Tiago. E quando vocês forem tentados, não digam: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta a alguém. Tiago 1,13. A tentação vem de nossos próprios desejos, vejam. Então Jesus tinha um desejo humano também de fazer a sua própria vontade. Veja que a tentação vem de nós, não é de um chifrudo, né? A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam, certo? Tiago 1,14. Então, acabamos de ler a verdade sobre a tentação. Primeiro lemos ali sobre a tentação que Paulo fala e o que Tiago também escreve, certo? Então, da mesma forma em que Jesus havia uma luta, que em Jesus havia uma luta constante, duas forças opositoras, sua vontade humana e a vontade de Deus, a força do Espírito, que ele disse que desci do céu não para fazer a minha vontade. Então veja, da mesma forma foi em Jesus assim também. Havia duas forças opositoras, que eram opostas uma à outra, né, conforme ele mesmo falou, né? Eu fui enviado não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então veja, as duas forças opositoras. Vamos ler aqui, ó. Desci do céu não para fazer a minha vontade. Veja, a minha vontade seria o quê? O diabo, o opositor, tá bom? Mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Tá dando para acompanhar, gente? Tá dando para entender?
Porque muita gente fala assim, não, você está pregando uma heresia, não é possível que seja assim, tem que ter uma criatura do mal para tentar as pessoas. Veja, gente, antes não era assim, depois começaram a mudar, né? Os próprios homens começaram a colocar que teria que ter um ser, uma criatura do mal para tentar as pessoas, tá? Então acabamos de ler aí João 6,38. Então vamos aproveitar esse momento, né? A fim de denunciarmos, vamos dizer assim, né? Apontarmos, acusarmos, denunciarmos um erro ensinado no meio cristão, principalmente evangélicos, né? A heresia de que havia uma criatura angelical, principalmente no meio evangélico pentecostal, tá bom? Havia uma criatura angelical chamada Lúcifer. Nós estamos acusando um erro, uma coisa inventada, que havia uma criatura angelical chamado Lúcifer, né, no céu, que desejava adoração para si. Essa é uma entre outras mentiras ensinadas nas denominações evangélicas. O texto que nos referimos é uma parte do relato da tentação de Jesus que diz: novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, vejam, se prostrado me adorares. Mateus 4, 9. Perceberam? Se prostrado me adorares. Tá? Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus 4, 10. Então, eu pergunto a vocês, quem de nós nunca ouviu, né, pregadores evangélicos citarem essa passagem a fim de alegar que Satanás, né, o diabo, era um anjo chamado Lúcifer que desejava adoração para si, né, no lugar do Todo-Poderoso, porque ali ele falou assim: se prostrado me adorares, né? Então veja, aí tiveram que inventar essa de que havia um anjo que desejava adoração para si no céu, né? No lugar do Todo-Poderoso. Quem de nós nunca ouviu isso? Né? Já ouvi várias vezes, né, nos púlpitos, pregadores se utilizarem disso para alegar, inventar que existiu um anjo que queria adoração para si. Não tem isso na Bíblia, não tem isso em lugar nenhum, certo? Né, um ser angelical que, em razão desse suposto mau intento, né, que teria esse ser angelical, teria o quê? Sido expulso do céu. Aí virou Satanás. Aí tiveram que inventar isso, essa história, né? Agora, vamos procurar nas Escrituras, né, onde tem esse relato. Vamos procurar? Comecem a procurar para ver se vocês acham. Vocês vão achar textos que eles utilizaram para dizer que é isso. Mas, na verdade, o texto não está falando sobre isso, certo? Não é encontrado isso. Na verdade, está falando ali de um rei, né, de um príncipe, né? Lá o rei de Tiro, né? E rei da Babilônia, o príncipe de Tiro, tá? Não tem nada a ver com criatura angelical que desejava adoração. Então não se encontra esse relato. Estamos denunciando isso aqui, que não existe isso na Bíblia. Não existe na Bíblia dos crentes isso. Mas inventaram isso, e isso aí os crentes engolem porque não tem conhecimento da verdade. Tá bom? Então, como o assunto de hoje é a mística judaica sobre a tentação de Jesus, tá bom? E para concluirmos esse tema de hoje, nós vamos concluir agora, né? Vamos atentar que na carta do apóstolo Pedro há um relato que é muito usado por religiosos, tá bom? A fim de se afirmar a doutrina sobre a existência de uma criatura fora de Deus, né, que provoca situações adversas aos homens. Né? O texto diz que humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda o quê? Vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Perceberam vossa ansiedade? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo... Aí já entrou aqui, ó, as pessoas dizem, o diabo, né? Vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições, veja, falou em diabo, agora falou em mesmas aflições,
as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, 6 a 9. Perceberam? Então, nesse texto de Pedro, está implícito que, na realidade, ali o diabo se trata o quê? Das ansiedades. O diabo são as ansiedades que se opõem aos homens. As mesmas aflições que se cumprem entre todos os irmãos no mundo. Certo? O diabo é isso, as mesmas aflições e as ansiedades, as mesmas aflições que se cumprem todos os irmãos no mundo. Não há, portanto, uma criatura provocando ansiedade e aflições nos homens. Mas aquelas ansiedades são expressões negativas da própria natureza humana, certo? Isso é o verdadeiro diabo, tá bom, gente? Então nós vamos terminar agora. Agradecemos a vocês por estarem participando deste vídeo. No próximo domingo estaremos mais uma vez aqui com vocês, tá bom? E durante a semana estaremos trazendo o anúncio do próximo tema, tá bom? Se não anunciarmos já ali no próprio durante a semana, nós anunciaremos bem em cima mesmo, né? Porque às vezes não dá tempo para a gente anunciar durante a semana. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom início de semana.